Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna. Vou apresentar hoje o trabalho sobre drogas na urgência e emergência. Esses são os integrantes do nosso grupo e o nosso tema é antitérmicos. Então, gente, nos quadros de urgência e emergência, os antitérmicos eles geralmente são usados para combater a febre. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo da febre e depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre os medicamentos. A temperatura corporal é determinada pelo equilíbrio entre a produção de calor pelos tecidos e a perda de calor pela periferia do corpo. Geralmente, o centro hipotalâmico de termorregulação mantém a temperatura corporal dos órgãos internos de 37 a 38 graus Celsius. A febre ocorre quando algum fator aumenta o ponto de equilíbrio hipotalâmico. E isso estimula o centro vasomotor a começar a vasoconstrição para desviar o sangue da periferia e diminuir a perda de calor. E algumas vezes esse processo todo induz calafrios, que aumentam então a produção de calor. Esse processo continua até que a temperatura do sangue que banha o hipotálamo alcance um novo ponto de equilíbrio. Quando esse ponto de equilíbrio diminui, começa então um processo de perda de calor, por meio da sudorese e da vasodilatação. Então, a febre não é uma doença, e sim um mecanismo de resposta do organismo a alguma anomalia, como infecções, danos teciduais e outras inflamações. A febre ocorre pela ação de algumas citocinas, que são pirogenas endógenas, sobre os centros termorreguladores do hipotálamo. Essas citocinas elevam o limiar térmico e desencadeiam respostas metabólicas de produção e conservação de calor, como tremores e o aumento do metabolismo basal. Quando a temperatura corporal ultrapassa o novo limiar, são desencadeados mecanismos de dissipação de calor, como a vasodilatação periférica e a sudorese, que tendem a reduzi-la novamente. Dessa forma, na resposta febril, a termorregulação é preservada, ainda que em níveis mais elevados. Então aqui a gente tem um esquema, que exemplifica direitinho o que eu expliquei nos slides anteriores. Alguma agressão vai gerar uma inflamação, que vai gerar a liberação dos pirógenos endógenos, ou também a agressão pode trazer o contato com os pirógenos exógenos. E aí esses pirógenos vão desencadear várias cascatas aqui, de liberação de citocina, prostaglandinas, que vão ativar o neurônio termorregulador e vai causar todo esse processo que desencadeia a febre. Essas citocinas que são liberadas por essas agressões aumentam a síntese da prostaglandina E2, que aumenta o AMP cíclico, e isso aí vai ativar o hipotálamo para elevar a temperatura corporal. Alguns pirógenos exógenos podem atravessar a barreira hematoencefálica no hipotálamo e eles atuam diretamente em células da glia, o que induz a produção de citocinas e prostaglandinas E2. Aqui nessa imagem a gente tem a atuação dos pirógenos exógenos agindo diretamente no sistema nervoso central. Nesse esquema aqui a gente tem a cascata do ácido araquidônico, que por meio da atuação das enzimas COX-1 e 2 é transformado em prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios, que a gente falou anteriormente. Então aqui a gente pode perceber que a COX-2 atua na via da regulação superior e está ligada então à produção das citocinas mediadoras da febre. Mais um esquema aqui, a gente pode entender um pouquinho melhor como que a atuação dos antitérmicos, quando eles inibem intermediários dessa cascata, conseguem ser tão eficazes no processo de redução da febre. Então, falando mais especificamente dos medicamentos, o paracetamol age de maneira mais inespecífica, inibindo tanto a COX-1 quanto a COX-2. Já a aspirina e os AINES também inibem a síntese de prostaglandinas E2 por meio da redução da síntese de IL-1. Eles inibem mais a COX-1 que a COX-2. E a dipirona inibe a síntese de prostaglandinas e tropoxano A2, que também são intermediários daquela cascata do ácido araquidônico. Aqui a gente colocou os critérios de classificação de risco do quadro do paciente que chega à emergência. A gente colocou esse critério aí só para a gente conseguir visualizar que a febre alta se classifica como sinal de alerta e é um dos primeiros pontos que a gente tem que identificar no acolhimento. Então agora a gente chegou na parte das recomendações. Como a febre é um mecanismo de manutenção da homeostasia, utilizar medicações para combatê-la sem as respectivas indicações e sem tratar a sua real etiologia
pode comprometer o raciocínio clínico, já que a febre é um sinal muito característico em determinadas patologias. Portadores de doenças crônicas, em que a elevação da temperatura corpórea pode contribuir para a descompensação clínica, devem ser medicados. Na prática clínica, por vezes, observa-se o uso frequente e excessivo de antitérmicos que visa apenas a normalização da temperatura corporal e não ao conforto do paciente. A desinformação sobre a fisiopatologia da febre e os efeitos benéficos sobre a resposta imunológica contra o agente invasor levam pacientes e responsáveis a temer a ocorrência de complicações. É comum e aceitável o uso de antitérmicos em caso de febre alta, epilepsia, passado de convulsão febril, ansiedade da família, a chamada febrefobia, assim como para melhorar a avaliação clínica na unidade de emergência. Então agora a gente vai falar um pouco das indicações e contraindicações de cada medicamento. As indicações do paracetamol são basicamente para febre e dor, enquanto as contraindicações são para pacientes com hipersensibilidade ao medicamento e para crianças com menos de 12 anos. A dipirona também tem indicações basicamente para febre e dor, incluindo enxaquecas e cólicas. Existem muitas contraindicações, mas as mais relevantes são doenças do sistema hematopoético, pacientes menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 quilos e gestantes e lactantes, já que esse medicamento é uma medicação de categoria de risco na gravidez D. Então, esse medicamento não deve ser utilizado para mulheres grávidas, sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Já o ácido acetil salicílico é indicado para o alívio sintomático de dores e febres também. Ele não deve ser utilizado em pacientes alérgicos a qualquer um dos componentes do medicamento, pacientes com tendência a sangramento ou no último trimestre da gravidez. Não deve ser utilizado também em pacientes hemofílicos e naqueles que estejam fazendo uso de anticoagulantes. O ibuprofeno é indicado para dor, febre e processos inflamatórios, como artrite reumatoide, gota, amidalites e tendinite. Ele é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrointestinal. É contraindicado também para menores de 6 meses e para pacientes com insuficiência renal, cardíaca ou doença hepática avançada. Agora, sobre os efeitos adversos, a dipirona é o medicamento que mais apresenta efeitos adversos, incluindo a anemia aplásica e a síndrome de Lyell-Stevens-Johnson. Mas, no geral, todos os 4 podem causar hipersensibilidade e aumento da transaminase. O paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno podem causar urticárias, erupção cutânea pruriginosa e a aspirina aumenta o risco de sangramentos e hemorragias. Já na questão da posologia, todos os medicamentos são administrados por via oral, sendo que a dipirona também pode ser injetável. A dose diária total é de 4.000 mg para aspirina, para o paracetamol e para a dipirona, e de apenas 3.200 mg para o ibuprofeno. O paracetamol e a aspirina possuem uma restrição de dose máxima de 1.000 mg por dose, enquanto para o ibuprofeno essa medida é de 400 mg por dose. O intervalo de administração do paracetamol e do ibuprofeno é de 4 a 6 horas, da aspirina de 4 a 8 horas e da dipirona de 6 horas. Então, gente, é isso. Essas foram as referências que a gente usou. E muito obrigada pela atenção.